Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à Academia da Felicidade. Você, como um atleta da academia, aqui nós estaremos sempre conversando sobre espiritualidade, felicidade, educação e sobre o nosso ativismo, que é a revolução da felicidade. Pois é, aí estamos diante do Dia de Finados. O Dia de Finados, ele faz parte de uma tradição criada por alguns papas, entre eles o Papa Leão IX, e a partir do século XIII o Dia de Finados foi criado oficialmente no dia 2 de novembro. E no nosso país isso se tornou um feriado nacional. Isso é muito ruim, porque isso agride a liberdade de crença religiosa, isso agride o nosso Estado, que é um Estado laico, isso rasga a nossa Constituição. A Constituição prevê que nós somos um Estado laico, então a gente não pode impor uma crença para as pessoas. Isso é inconstitucional. Mas aí está o Dia de Finados e ainda muita gente vai ao cemitério com as melhores intenções, muitas vezes motivada aí por hábitos, por rituais, mas trata-se de uma crença cega e não de uma crença raciocinada, como aprendemos com Allan Kardec, o nosso mestre, o maior pesquisador do mundo espiritual, do fator espiritual. Então vamos conversar um pouco sobre isso. A ideia é fazer com que você aprenda o que acontece no dia de finados dentro de um cemitério. O que acontece no plano espiritual. Você não tem ideia, você vai ficar estarrecido. É horrível o ambiente espiritual dentro de um cemitério no dia de finados. E para comprovar isso, temos aí a Carta de um Morto. É um capítulo do livro Cartas e Crônicas, um livro psicografado pelo Chico Xavier e escrito pelo espírito Irmão X, que também era Humberto de Campos. Então ele escreve dessa forma, Humberto de Campos escreve assim: pede-me você notícias do cemitério nas comemorações de finados. E como tenho em mãos a carta de um amigo hoje na espiritualidade, endereçada a outro amigo que ainda se encontra na terra acerca do assunto, dou-lhe a conhecer, com permissão dele, a missiva que transcrevo, sem qualquer referência a nomes, para deixar-lhe a beleza livre das notas pessoais. Eis o texto em sua feição pura e simples. Então, a partir de agora, Humberto de Campos vai transcrever a carta de um espírito, que um espírito escreveu para um amigo aqui da Terra, através de um médium, mostrando o que aconteceu com ele. Ele desencarnou, ele morreu, esse espírito, a gente não tem o nome dele, ele desencarnou, ele morreu, e ele estava acompanhando o corpo dele, acompanhando de longe, observando, refletindo sobre a vida, observando a esposa, os filhos que estavam indo no carro, até que eles chegaram no cemitério. Isso pela manhãzinha, por uma manhã do dia de finados. E aí acontece uma coisa estarrecedora, horrível. Meu caro amigo, você não pode imaginar o que seja entregar à terra a carcaça hirta no dia 2 de novembro. Verdadeira tragédia para o morto inexperiente. Lembrar-se-á você de que o enterro do meu velho corpo, corroído pela doença, realizou-se ao crepúsculo, quando a necrópole enfeitada parecia uma casa em festa. Achava-me tristemente instalado no coche fúnebre, montando guarda aos meus restos, refletindo na miserabilidade da vida humana, contemplando de longe minha mulher e meus filhos, que choravam discretamente num largo automóvel de aluguel, meditava naquele antigo apontamento de Salomão:
Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quando a entrada do cemitério fui desalojado de improviso. Aí começa, ele diz que foi desalojado de improviso. Na multidão irrequieta dos vivos na carne, vinha a massa enorme dos vivos de outra natureza. Eram desencarnados às centenas, que me apalpavam curiosos entre o sarcasmo e a comiseração. Alguns me dirigiam indagações indiscretas, enquanto outros me deploravam a sorte. Com muita dificuldade, segui o ataúde que me transportava o esqueleto imóvel e em vão tentei conchegar minha esposa em lágrimas. Veja que ele teve dificuldade de acompanhar o próprio corpo para chegar, inclusive, para conchegar a esposa que estava em lágrimas. Mal pude ouvir a prece que alguns amigos me consagravam, porque de repente a onda tumultuária me arrebatou ao círculo mais íntimo. Debalde, em vão, procurei regressar à quadra ali do cemitério humilde, em que me situaram à sombra do que eu fora no mundo. Os visitantes terrestres daquela mansão, pertencente aos supostos finados, traziam consigo imensa turba de almas sofredoras e revoltadas, perfeitamente jungidas a eles mesmos. Então, as pessoas estavam acompanhadas por espíritos, né? Imensa turba de almas sofredoras, algumas, revoltadas, outras. Muitos desses espíritos, agrilhoados aos nossos companheiros humanos, gritavam, veja só, gritavam ao pé das tumbas, contando os crimes ocultos que os haviam arremessado à vala escura da morte. Outros traziam nas mãos documentos acusadores, clamando contra a insânia de parentes ou contra a venalidade de tribunais que lhes haviam alterado as disposições e desejos. Veja que esses espíritos, eles estão perto, existem espíritos sofredores e revoltados, né? Sofredores e revoltados. Um trazia uns documentos, né, acusadores, né, acusando parentes insanos. Outros clamavam contra a venalidade de tribunais, né? Pais bradavam contra filhos e filhos bradavam contra os pais. Muitas almas, principalmente aquelas cujos despojos se localizam nos túmulos de alto preço, penetravam a intimidade do sepulcro e de lá desferiam gemidos e soluços aterradores, buscando inutilmente levantar os próprios ossos no intuito de proclamar aos parentes entes queridos verdades que o tímpano humano detesta ouvir.